Flamengo fecha negócio e surpreende na janela. Vamos falar sobre isso. Paquetá se pronuncia. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, torcedor rubro-negro. Pedrão, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz, meu filho. Por que teu cabelo um tá lá na ponta esquerda, outro tá na ponta direita, outro tá no Raulino de Oliveira, outro tá lá no estádio do Real Madrid, o Santiago Bernabéu? Porque eu tô algumas horas atrás de vocês, então eu tava dormindo, tá? E eu gosto de vir assim mesmo, não gosto de pentear não, pra mostrar que é guerra mesmo. E acho que já tá até dando umas entradinhas aqui daqui a pouco, viu? Felizmente. Mas vamos lá, pessoal, o negócio é o seguinte, ó. Hoje tem Flamengo e Volta Redonda e Flamengo, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Evidentemente vai ter React, que você não pode perder nos Três Irmãos Fla. React, o Flamengo soltou a lista de atletas relacionados para esse confronto de logo mais. Alan Santos, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, Daniel Salles, Daniel Silva, Davi Viana, Douglas Telles, Guilherme Gomes, Gustavo Iago, João Couto, João Vitor, Joshua, Caio Júnior, Caio Nóbrega, Léo Nanete, Lucas Vieira, Pablo, não é aquele que foi embora do Flamengo, evidentemente, Pedro Batista, Rian Roberto, Wanderson e Werneck. Ainda, portanto, apenas garotos das categorias de base do Flamengo vão atuar hoje. Mas, ô, garotada, pô, meu irmão, te dou a moral aí pra vocês, pô, galera tá caindo em cima, mas vamos dar uma resposta hoje, pô. Tentar uma vitória, entendeu? Mesmo que seja sofrido por 1-0, mas tentar uma vitória aí pra ajudar os caras do profissional, porque senão daqui a pouco, velho, a vaca vai pro brejo, vai ficar difícil de correr atrás, né? Então tem que prestar atenção nessa situação aí. Por mais que apenas o último da classificação geral caia pra segunda divisão, tem que prestar atenção direitinho. E aí, meus amigos, falando em relação à equipe titular do Flamengo, o Flamengo deve ir a campo com o Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, João Vitor, Gustavo, Pablo Lúcio, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Douglas Telles, Joshua e Davi Viana, entrando no lugar do Alacian, porque o Alacian, ele foi vendido, foi negociado com o Red Bull Bragantino, não é mais jogador do Clube de Regatas do Flamengo, e tem também uma alteração na lateral esquerda, no que se refere ao Johnny, que machucou o ombro, portanto teremos a presença do Gustavo nesse enfrentamento de hoje. Então desejo sorte aí aos estreantes do Flamengo no Campeonato Carioca, no time titular, beleza? Quem apita hoje é Iurelino, rapaz! Iurelino Ferreira da Cruz, que é um dos principais árbitros que tem na Ferja. E o Iurelino, ele é muito irregular, cara. Eu não diria que ele é um árbitro ruim, mas ele é muito irregular, ao mesmo tempo que ele apita um bom jogo, ele pode fazer um jogo assim realmente bem ruim. E ela da minha área, lá o Iurelino, hein? E eu sei o time do Iurelino, mas não vou contar não por questões éticas, mas enfim, que ele faça uma boa arbitragem nessa partida de hoje diante da equipe diante das duas equipes, né? Volta Redonda e Flamengo, em Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O Flamengo tenta aumentar a coincidência em Volta Redonda, que envolve até o Paquetá. Você sabia que foi no Raulino de Oliveira o primeiro gol entre os profissionais do Paquetá? E ele marcou um golaço, cara. E ele marcou um golaço. Tava atrás o goleiro estava adiantado, aliás, ele deu lá quase de trás do meio de campo, por cima do goleiro, e marcou um golaço. Eu lembro até hoje desse gol do Lucas Paquetá, o primeiro dele entre os profissionais. Enfim, a gente vai entrar na Seara Paquetá, que conta com novidade nesse sentido. Professor Filipinho, como assim, Pedrão? CT Ninho do Urubu recebeu alunos do Licença Pro
do curso de treinador de futebol e acompanharam uma palestra do técnico Felipe Luiz do Flamengo. A conversa abordou temas como planejamento para o início da temporada, valores profissionais dentro de campo, fora de campo, gestão, mudança de elenco, resiliência coletiva, postura em jogos de pré-temporada e reflexões sobre o trabalho em clubes e seleções. Felipe Luiz, que entra aí para o seu terceiro ano, né, como jogador, como treinador de futebol. Ele começa em 23, tudo bem que não foi o ano inteiro, foi o finalzinho. Aí ele começa em 24, aliás. Em 25 ele tem a temporada completa e agora tem 2026 aí para adentrar. Ainda é um jovem, é um novato, tem muita coisa para aprender pela frente. Mas enfim, torcer para que ele cada vez mais se torne um treinador melhor e já tá até ensinando aí a galera, beleza? Base perde espaço no Flamengo e perfil pesa em negociações precoces. Pois é, pessoal, não tem jeito. O Alacian se junta a outros jovens que pouco espaço tiveram na equipe profissional do Flamengo. E isso acaba acontecendo em função do poderio financeiro que o Flamengo tem hoje de contratar atletas mais prontos. Então, o Flamengo ele faz muito, revela um jogador, vende para contratar um atleta mais pronto, mais experiente, mais maduro ali para a posição. Isso aconteceu com o Lohan, que tudo bem, não foi vendido em definitivo, mas está emprestado ao Pisa da Itália, né? Isso aconteceu com o Peterson, Felipe Teresa, o Matheus Gonçalves no Al Ahly da Arábia Saudita. Enfim, isso tem acontecido realmente bastante, mas tem casos opostos também que acontece. O Wesley conseguiu ganhar uma sequência ali no time do Flamengo no momento de crise, né? Ali da lateral direita do Flamengo, é precocemente colocado entre os profissionais de forma até corajosa pelo Sampaoli, mas enfim, vamos avançando aí que tem mais coisa pra gente tratar. Inclusive, isso pode acontecer também na zaga do Flamengo com ambos os zagueiros. O João Vitor, que o José Boto já disse em entrevista que tem intenções de negociá-lo, e o zagueiro Iago, do Flamengo, capitão da equipe sub-20 do Flamengo, vive um momento de incerteza no clube ao atingir o limite de idade da categoria. Ou seja, ou ele vai para o profissional, ou ele evidentemente vai ter que ser negociado por um empréstimo, então até mesmo de forma obrigatória. O defensor já recebeu propostas de equipes da Inglaterra, da Itália, do Bahia, né? O Bahia demonstrou interesse pela contratação do Iago. O Iago que, sinceramente, eu nunca entendi do porquê o João Vitor recebe mais ou recebeu mais oportunidades no time profissional do que o Iago, porque o Iago é jogador de seleção, brasileira, o João Vitor também, mas fez gol importante na decisão do Mundial de Clubes Sub-20 contra o Barcelona, aquele golaço de cabeça no final do jogo. Fez gol nesse ano de novo, né? Se fincando como zagueiro artilheiro, mas recebe poucas oportunidades ali no profissional do Flamengo. A definição sobre o futuro do atleta depende agora de uma reunião entre os seus agentes e o presidente BAP, que retorna em breve de férias. O entendimento comum entre o staff do jogador e o rubro-negro é que o caminho mais provável seja a venda definitiva, informa o UOL Esporte. Tem mais coisa pra gente conversar. O Flamengo também, diante da equipe do Volta Redonda hoje, estreia seu uniforme número 1, seu novo manto da temporada 2025. Então não vai ter aquela história da carochinha esse ano, de esperar até março, até maio, né, para que o uniforme número 1 seja estreado. Vai ser estreado já hoje contra o Volta Redonda. Enfim, tomara que comece com o pé direito, somando os respectivos 3 pontos nesse confronto, beleza? Pessoal, muita gente perguntando: Pedrão, a situação lá do Vitor Hugo não ia ser negociado com o Atlético Mineiro. Cadê, Pedrão? Não saiu até agora essa história da carochinha aí? Pois é, meus amigos, por que não saiu ainda? O Santos
ainda não assinou a rescisão de contrato com o Meia, pois deve... Olha isso, olha como é... Aí o Flamengo que acaba prejudicado, né? Porque deve 2 meses de direito de imagem para o atleta e negocia o pagamento desse valor com os empresários do atleta. Em função disso, até o momento, o Santos não enviou a documentação necessária para o Flamengo, que está vendendo o jogador, e também para o Atlético Mineiro, que está comprando. Entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, tudo certo. O problema é com o Santos. Rapaz, não deu nem 6 meses que o jogador está emprestado para os caras. E os caras devem 2 meses de direito de imagem. E seguem contratando. Gabigol, Neymar, quer contratar o Michael, aliás, está bem perto. Não quer vender o brasão, não quis vender o brasão. Não, aqui não vão vender. Rapaz, isso é uma vergonha. O futebol brasileiro passar por isso. Isso aí tinha que ser lei. Tá devendo 1 mês de salário, você não vai comprar ninguém até que acerte os outros salários. Não vai comprar ninguém. Porque é injusto com os outros clubes. E o Flamengo que bebeu remédio amargo, tendo que se livrar de vários jogadores, Wagner Love indo embora, Dorival Júnior rescisão contratual, tendo que pagar um valor altíssimo, lá atrás em 2013. É uma vergonha isso, gente. Mas vamos lá, né? É assim, né? Corinthians pressiona e faz CBF ajustar a tabela do Brasileirão antes da Supercopa do Brasil. Inicialmente marcado para o dia 29 de janeiro, na Neoquímica, o confronto contra o Bahia foi antecipado para o dia 28, mesma data de estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Além disso, como consequência da mudança, a partida não será realizada em Itaquera, e sim na Vila Belmiro, estádio do Santos. A alteração ocorre após o Corinthians alegar um desequilíbrio no calendário por ter um dia a menos de intervalo entre a primeira rodada do Brasileirão e a Recopa, marcado para o dia 1º de fevereiro, em relação ao Flamengo. Tá, tudo bem, justo. O Flamengo joga dia 28 e o Corinthians joga dia 28. As equipes terão o mesmo tempo de descanso, de treino, de concentração para o jogo no dia 1º, né? Joga dia 28, 29, 30, 31, dia 1º. 4 dias aí, que é o número de dias ideal, né? Segundo a ciência do futebol, para o descanso para uma partida seguinte. E que vai ser muito intensa, porque é uma decisão de Supercopa do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida nesse sentido, beleza? Vamos entrar agora na seara. Lucas Paquetá, o meio-campista da equipe do West Ham, se ausentou da partida de hoje diante da equipe do Tottenham. E o West Ham ganhou o Tottenham fora de casa, na casa do Tottenham, né, por 2-1, gol na Bacia das Almas no último lance. Mas o Paquetá já avisou que não joga mais pelo West Ham, recusando até uma despedida oficial. Ele não quer ter despedida oficial, homenagem da torcida. Ele só quer ir embora. O meia aguarda o retorno do presidente BAP ao Brasil. O mandatário se reunirá com José Boto para definir a forma de pagamento da nova proposta enviada aos ingleses. Então o Paquetá não quer nem despedida do West Ham e ele não jogou no clássico londrino hoje entre o West Ham e a equipe do Tottenham, beleza? O West Ham já foi avisado por parte do Flamengo que o Flamengo não quer fazer esse modelo de negócio de contratar o Paquetá e depois emprestar o Paquetá para o West Ham. O Flamengo quer ter o Paquetá de vez, né? O Lucas Paquetá, entre todos os jogadores do West Ham, apesar das declarações recalcadas e invejosas da maior parte da imprensa de São Paulo sobre a repatriação por parte do Flamengo desse jogador, ele é o primeiro quase em todas as estatísticas positivas na equipe do West Ham.
E aí, quando eu falo estatística positiva, é assistência, chute no gol, drible feito, participação em gol. Porque negativa, se for o primeiro em cartão vermelho, dane-se, é ruim, uma porcaria dessa, beleza? Vamos avançando aí, pessoal. Ó, uma outra informação do Santos, o Santos já enviou os documentos necessários pela transação do Vitor Hugo, que foi fechada em 2,5 milhões de dólares. Só que o problema reside naquele que a gente comentou já aqui no vídeo, que é o problema do não pagamento. O cara não quer ir embora, pô, não me pagou, vou sair, vou embora. Aí mesmo que não vão me pagar, né? Enquanto isso estão contratando adoidado aí, então é isso que está travando. E aí a gente entra aqui, por que eu voltei nesse assunto? Porque a gente vai voltar ao assunto Santos. Fontes do Santos indicam que o negócio pelo Michael já está fechado no entorno ali de 3,5 milhões de dólares por 3 temporadas, é um valor abaixo do que aquele que o Flamengo investiu pela contratação do Michael, mas também com a desvalorização do jogador, dificilmente o Flamengo iria reaver esse dinheiro. O jogador já é aguardado na cidade praiana para a conclusão da tratativa, da assinatura de contrato, aquela coisa toda. Só que tem problema. Se o Santos deve 2 meses de salário para o Vitor Hugo, o Santos será que não vai dar calote no Flamengo? Será que vai pagar o Flamengo direitinho? Porque assim, meus amigos, o Flamengo já passou por uma experiência com o Internacional. Só recebeu o dinheiro porque se envolveu numa negociação com o Vitão e foi conveniente botar isso ali na mesa e o Vitão veio pro Flamengo. Tudo bem, o Flamengo queria o Vitão, mas teve essa conveniência também. Pô, vamos aproveitar, vamos pegar o dinheiro que esses caras não devem, porque a CNRD, ó, que seria o órgão regulador da CBF para ver essas questões, ela mais é um órgão protecionista do que punitivista, a fim de evitar esse tipo de constrangimento por parte dos credores, né? E aí, ele deve ir pro Santos. Vai receber? Fica a dúvida realmente no ar. Mickey Johnston está na sua melhor temporada e, pasmem, ainda é alvo do Flamengo. Ele fez 25 jogos com 2 gols e 9 assistências. Atualmente ele atua no West Bromwich, da segunda divisão inglesa, né, da Championship, né, assim que é falado, a segunda divisão inglesa. O Flamengo teve interesse pela contratação do jogador faz um tempo, mas foi naquela época que o Flamengo não tinha contratado ninguém. Ainda aí a torcida, pá, o Flamengo vai contratar um cara da segunda divisão irlandês, da segunda divisão da Inglaterra, sendo que já tinha vindo o Juninho anteriormente, só vai contratar esse tipo de jogador, Natan Ferrado, Pedrão e coisa e tal, e a diretoria recuou. Aí o Boto até depois deu uma entrevista dizendo que, pô, se a gente tivesse feito primeiro as contratações pesadas e depois viesse o Mickey Johnston, seria melhor, porque aí, né, não teria essa coisa, essa cobrança, mas o Flamengo segue observando o jogador e pretende, quem sabe, fazer uma oferta por ele no futuro. É informação que traz aí a ESPN Brasil. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.